Boa noite, pessoal, graça e paz. Em 3 minutinhos a gente vai começar a nossa live semanal. Aproveita para compartilhar nas suas redes sociais, seu Facebook. Já vamos começar. Estamos só aguardando o nosso convidado chegar. Só esperar um pouquinho. Estou ajudando aqui ao nosso convidado aqui a entrar, que ele nunca fez esse tipo de live compartilhada. Estou ajudando ele. Bom, só um minutinho só.
começar aqui, eu tô tentando fazer um compartilhamento de tela aqui com o nosso convidado já de Tadinho. Se dá esses probleminhas, aí se resolve. Vamos continuar aqui tentando, vamos iniciar. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pedro. Aí, conseguimos. Meu Deus do céu. Quase não saía. Tudo bom, Jade? Colocar aqui no meu ouvido. Tudo certo? Tudo certo. Rapaz, é É que eu assim mesmo. sou terrível com essas coisas de internet. Os meus amigos tudinho me zoam. É desse caminho. Dizem que eu sou tiozão. Não, mas sempre a gente tem essas dificuldades aqui para começar, mas sempre dá certo no final. Isso que é importante. Eu só coloco aqui meu fone no ouvido. Deixa eu mexer aqui na minha câmera rapidinho. Assim. Então, É vamos isso aí. começar? Uhum. Boa noite, Jadson. Quero agradecer aí a sua presença, tá? É um grande prazer para mim ter você aqui como meu convidado. E agradecer também em nome da minha igreja, Igreja Batista Central em Duque de Caxias. É um prazer aí ter você Amém, aí meu comigo irmão. para conversar sobre esse assunto. Tá com eco? Você está ouvindo o seu eco, Jadson, quando você fala? Então, não tá dando nenhum eco, mas é porque eu tô sem fone de ouvido. Infelizmente, o meu fone não tá funcionando, eu não sei o que é que tá vendo. Não tem Eu vou problema tentar não. mais uma vez colocar fone de ouvido, peraí. Ok. Vou mexer aqui que às vezes. Ah, funcionou sim. Você tá escutando algum tipo de eco, alguma coisa assim? Não. Não, eu não. Pronto, perfeito então. Só ajeita que o cabo do fone está na frente da câmera. Isso. Certinho. Show de bola. Então vamos iniciar. Melhorou, Vamos Luiz? sim. Luiz falou aqui que o teu som tava com eco. Melhorou? Peraí. Vamos Oi, ver aqui. o que é que você disse? Não, aqui no comentário, a Luiz comentou que o seu som estava com eco. Eu tô perguntando para ela se melhorou. Agora melhorou. Para você tá melhor, né? Então vamos lá. Conforme Uhum. for, a gente vai ajustando aí pelos comentários e o pessoal vai dando feedback pra gente.
Então, como eu disse, eu quero agradecer a sua presença em meu nome, em nome da minha igreja, Igreja Batista Central do Duque de Caxias. Né? Jadson é seminarista, não é isso? É da Presbiteriana que você é seminarista? Você Não, também... eu sou seminarista pelo Seminário da Assembleia de Deus, CETAD, Ah, da Assembleia de Centro Deus? Teológico de Estudo da Assembleia de Deus, aqui na Paraíba. Ah, muito bom, muito bom. Excelente. Você gosta do anglicanismo, né? Aí eu Por fiquei... incrível que pareça, o meu pastor, ele se formou no mesmo seminário que eu. Então, é engraçado isso aí, né? Que ele também se formou no seminário assembleiano, depois fez uma formação no seminário anglicano. Mas, assim, é uma trajetória meio parecida, digamos assim. Ah, sim, show de bola. Bom, o tema de hoje é tomismo protestante, né? Ou tomismo na perspectiva protestante, tá? Então vamos começar com as questões, né? E a gente sempre começa ambientando a galera, né? Porque assim, quando eu comecei a divulgar, muita gente falou tomismo, mas o que é tomismo, né? Então eu queria que você começasse explicando aí o que é tomismo, quem foi São Tomás de Aquino, beleza? Pode ficar à vontade. Beleza. Tranquilo, pessoal. Eu também quero agradecer aqui, né, essa oportunidade que o Tiago me concedeu. Esse tema é um tema que é muito do meu agrado. E assim, pessoal, eu vou estar aqui com a colinha, até porque eu vou citar muitos autores, né? Então, eu estou aqui com o meu notebook. Eu vou tentar falar de maneira extremamente acessível, tendo em vista que eu sei que muitas pessoas que estão escutando nunca tiveram contato. Inclusive, na verdade, eu também sou um iniciante nos estudos de Santo Tomás. Então, vim aqui compartilhar aqui o pouco que eu sei com vocês. Então, para responder essa primeira pergunta do Tiago, né, a respeito de o que é o tomismo, eu primeiro preciso responder quem foi Santo Tomás. Então, Santo Tomás de Aquino, ele foi um importante filósofo teólogo cristão que ele nasceu na região de Roca Seca, na Itália, no ano de 1222, e ele entrou na ordem dominicana. Ele também é chamado de doutor angélico por causa das contribuições dele na área da angelologia, mas assim, o principal tema da filosofia dele é a ontologia, o estudo do ser, e até a ontologia, o estudo do ser de Deus. A tal ponto que alguns biógrafos dele chegam a dizer que ele viveu a vida toda em prol de responder uma pergunta: quem é Deus? Ele é considerado por muitos, inclusive pelo doutor R.C. Sproul, que é um famoso teólogo presbiteriano, né? Um dos maiores teólogos da história do cristianismo, possivelmente o maior teólogo aí do segundo milênio, né? E assim, a importância dele foi tão grande que ele chegou a ser considerado o teólogo oficial da Igreja Católica, na encíclica Aeterni Patris, do Papa Leão VIII. Então, ele foi declarado, sim, teólogo oficial da Igreja Católica, e ainda destacando a importância dele, os escritos dele foram tão importantes que a Suma Teológica, que é a obra magna dele, digamos assim, foi colocada em um lugar de honra no Concílio de Trento. Então, para vocês verem aí o peso, né, desse teólogo e filósofo. Além disso, Santo Tomás ele escreveu dezenas de obras e, digamos assim, o principal êxito de Tomás de Aquino foi ter logrado a realização de uma síntese da principal doutrina de Aristóteles, que é a doutrina da substância, e a principal doutrina de Platão, que é a doutrina da participação. Então, juntando essas duas doutrinas, Tomás de Aquino criou a doutrina chamada analogia entes. Analogia entes. E essa descoberta, segundo o professor Carlos Noguet, é considerada uma das maiores descobertas da história da humanidade. Então, assim, depois de introduzir vocês a pessoa de Tomás de Aquino, agora eu respondo a sua pergunta. O tomismo é esse conjunto de doutrinas, né, tanto filosóficas como teológicas, defendidas, formuladas e expostas por Santo Tomás de Aquino, e não somente por Santo Tomás de Aquino, mas pelos chamados doutores auxiliares da escola, que são teólogos que deram continuidade ao trabalho de Aquino. Então, essa junção toda forma aí um conjunto de doutrinas que a gente dá o nome de tomismo. Muito bom. Lembrando, pessoal,
que vocês podem ficar à vontade para estar contribuindo aí com seus comentários. Se quiser levantar alguma questão também, vocês podem ficar à vontade para levantar alguma questão nos comentários. Aí, na medida do possível, a gente vai estar respondendo as questões, tá? Outra coisa, essa live vai ficar disponível em nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube. Para quem não está inscrito, se inscreva lá. Igreja Batista Central em Duque de Caxias, tá bom? Então você pode estar se inscrevendo. Também aqui no próprio Facebook, tá bom? No nosso perfil e na nossa página. Então vocês podem seguir lá a nossa página, solicitar lá a amizade no nosso perfil, tá bom? E também se inscrever no nosso canal para estar aí revisitando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos para a segunda questão, que é a seguinte. A segunda pergunta é a seguinte: às vezes eu ouço falar, escolasticismo reformado, né? Às vezes você ouve falar, tomismo reformado. Eu quero saber, é a mesma coisa, é diferente, tendo em vista que tomismo, né, faz referência a Tomás de Aquino, né? Mas quando você fala escolasticismo, aí você engloba outras pessoas, né? Sei lá, o Anselmo de Cantuária, outros escolásticos, né? Então, é a mesma coisa, não é? Queria que você explicasse a diferença entre os dois termos. Então, não é a mesma coisa. Eu diria da seguinte forma: todo tomista obrigatoriamente é escolástico, mas nem todo escolástico é tomista. Porque, assim, o escolasticismo ele não é um conjunto de doutrinas, como é o caso do tomismo, ou do calvinismo, ou do arminianismo, do pentecostalismo, enfim. O escolasticismo, na verdade, ele é um método de estudos e um método de debate, de disputa acadêmica. Então, assim, as principais características desse método seriam, agora eu cito o professor William Van Asselt no seu livro Introduction to Reformed Scholasticism, as principais características seriam a ênfase na sistematização do conteúdo da fé e da filosofia, ou seja, eles eram bem metódicos, eles procuravam estabelecer logo todas as doutrinas e sistematizar, ou seja, expor de uma forma que todas entrassem em harmonia. A segunda característica isso, no caso, a qualidade argumentativa, porque eles prezavam pela clareza dos termos utilizados, eles se preocupavam muito com essa questão da definição dos termos, eles não gostavam de utilizar termos obscuros, eles definiam os termos utilizados, e também era uma argumentação bastante ordenada e organizada, e por fim, né, um esforço em conciliar as diferentes disciplinas das humanidades, que seria filologia, exegese, filosofia, enfim. Havia esse esforço. Para eles, o que era certo em um campo do conhecimento humano tinha que ser certo também em outro campo do conhecimento humano, e assim vai. Então, existia um esforço aí para harmonizar e conciliar as diferentes disciplinas em prol da atividade de se fazer teologia e filosofia. Então, assim, como eu já mencionei, o tomismo, diferente disso, ele é realmente um conjunto de doutrinas. Ele está imbuído pelo método escolástico, mas ele é realmente aí um conjunto de doutrinas. Então, assim, continuando respondendo a tua pergunta, então, digamos assim, quais seriam esses conjuntos de doutrinas, né? O Padre Hugon, no seu livro Os Princípios da Filosofia de São Tomás de Aquino, ele enumera pelo menos 24 teses fundamentais da filosofia tomista. Então, assim, para você ser tomista, você tem que concordar com todas essas, sem exceção. Aí, no mais, há disputas, inclusive, existem diferentes escolas dentro do tomismo. Essas 24 teses fundamentais seriam os binômios do ato-potência, porque para um tomista, tudo no mundo, todo ente, ele ou é uma mistura de ato e potência, ou ele é ato puríssimo. Só que o único que é ato puríssimo é Deus. Então, assim, tudo é dividido em ato e potência. Além disso, também se ensina no tomismo que toda criatura espiritual, toda criatura espiritual, no caso os anjos, por exemplo, são absolutamente simples na sua essência. A composição que os anjos possuem, no caso, seria aí a de essência e existência de substância acidente, que a gente já vai abordar futuramente aí, né, no desenvolver da live. O ensino de que as criaturas corporais, como eu e você, são compostas de potência e ato,
Aliás, no caso aí, é uma referência ao fato que há matéria-prima em nós, diferente dos anjos, onde não há matéria-prima. Na doutrina tomista também, o intelecto ele tem primazia sobre a vontade. Aí, só para contrastar, existia um filósofo que é considerado, digamos assim, entre aspas, um oponente de Santo Tomás, chamado Duns Scott, que ele ensinava que, na verdade, é a vontade que tem primazia sobre o intelecto, mas a doutrina tomista ensina que é o intelecto que tem primazia sobre a vontade. Enfim, por fim, eu cito também o fato de que, para um tomista, a existência de Deus ela pode ser provada. Nunca vai existir um tomista que diga assim, não, a existência de Deus ela é uma coisa da fé. Não, para um tomista, a existência de Deus pode ser provada racionalmente. E essa prova, ela não é simplesmente uma prova, mas ela tem que ser uma demonstração a posteriori. No sentido de que no tomismo se parte das criaturas para Deus, ou seja, dos efeitos para a causa, e não através de um argumento a priori, ou, como por exemplo o argumento de Santo Anselmo, ou através de uma intuição imediata, como é o caso de alguns místicos, que defendem que você toma conhecimento, você toma certeza da existência de Deus por uma experiência direta com o Criador, imediata. Né? Então, eu citei aqui algumas das teses fundamentais do tomismo, mas existem outras para compor aí esse número de 24 teses que o Padre Gon vai mencionar. Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa terceira questão, que é a seguinte. É possível, a gente falou, né? Tomismo protestante é o título da nossa live, né? Vamos tentar restabelecer a conexão um momentinho. Eu peço desculpa aqui, pessoal, porque fica aparecendo as notificações e toda vez que aparece alguém me chamando para conversar, alguma coisa assim, parece que trava, alguma coisa acontece, mas eu consegui resolver já, viu? Desculpa Tranquilo, pela... tranquilo. Não, sem problema. Vamos para a nossa terceira questão, que é o seguinte. Eu, particularmente, quando comecei a estudar teologia, né, eu conheci muitas pessoas que citavam Agostinho, usavam Agostinho, mas Tomás de Aquino, no meio protestante, né, pelo menos quando comecei a estudar teologia, via muito pouca citação, muito pouco trabalho teológico em cima de Santo Tomás de Aquino. Há pouco tempo que eu tenho conhecido mais pessoas assim, que nem você e tal, que são tomistas, né, ou que estudam aí o tomismo numa perspectiva protestante. Eu, até pouco tempo, eu não conhecia, né? Eu achei bem interessante. Eu queria saber, né? É muito mais comum você ver o tomismo sendo trabalhado aí pelos romanistas, né? Pelos papistas e tudo mais. Eu queria saber se é possível, né? Você convergir, né? O tomismo, o protestantismo, né? Quais são as divergências, quais são as convergências, se é possível a gente ter realmente um tomismo protestante. Vamos lá. Então, a gente tem que distinguir o tomismo enquanto filosofia e teologia natural, ou seja, aquilo que se pode conhecer de Deus mediante a luz da razão, e a teologia sagrada, que é, no caso, a forma como os tomistas interpretam a revelação de Deus. Então, assim, no tocante à filosofia e à teologia natural, sim, é completamente possível um protestante ser tomista. Mas no tocante à teologia sagrada, não é possível um protestante ser tomista no mais pleno sentido do termo, por quê? Santo Tomás ele fez uma defesa vigorosa do papado no seu livro Contra os Erros dos Gregos, no caso aí, os gregos aí aos ortodoxos orientais. Santo Tomás ele defendia o purgatório, a intercessão dos santos, a veneração dos santos, de relíquias, de imagens, a transubstanciação. Então, assim, esse conjunto de doutrinas de Santo Tomás torna impossível
pelo menos no âmbito da teologia sagrada, que um protestante seja tomista consistentemente, né? Mas assim, o apologeta Norman Geisler, né, o famoso Norman Geisler, saudoso, faleceu, né? Ele mesmo dizia que era possível, sim, um protestante ser tomista. Inclusive, o Geisler se denominava tomista. Não sei se é do seu conhecimento, Tiago, mas o Geisler, ele se denominava tomista. Então, ele escreveu um artigo chamado Does Thomism Lead to Catholicism? Que é, no caso, seria em tradução livre aí, o catolicismo leva, ou o tomismo leva ao catolicismo. E aí, nesse artigo, ele enumera uma imensa lista de teólogos, que eu vou mencionar, que são protestantes e são considerados tomistas e são da atualidade. Entre eles, nomes como David Johnson, o já mencionado R.C. Sproul, Arvin Voss, John Gessner e Eric Mascal. E eu também poderia citar o Richard Miller, o David Haynes, que eu até estou lendo um livro muito bom dele sobre lei natural, e o Asa Goldrian. Então, assim, existe uma grande quantidade de protestantes que se enquadram aí dentro dessa categoria tomista. Aí ele pontua assim também nesse artigo. A filosofia tomista como tal não leva lógica ou filosoficamente ao catolicismo romano, assim como também não leva a ser presbiteriano ou batista. Então é uma coisa neutra, a filosofia tomista. Então, assim, finalizando aqui a resposta à tua pergunta, o sistema tomista, certamente, ele resguarda conceitos que não podem ser adotados conscientemente por protestantes, mas no tocante à sua filosofia, sim, ele pode ser acolhido, e não somente pode, como ele já é factualmente acolhido, porque a gente é capaz de citar essa gama de teólogos que são, né, protestantes e tomistas. Ah, muito bom. Sabia que Norman Geisler e Arcis Sproul eram considerados tomistas protestantes, não. Gosto muito deles, inclusive. Você vê essa ênfase do Norman Geisler no tomismo quando você pega, por exemplo, a teologia sistemática dele, publicada pela CPAD, quando você vai ver as discussões dele sobre os atributos de Deus, as explicações dele sobre expiação, ele constantemente cita Tomás de Aquino, quando ele vai explicar por que Deus ele tem que ser simplíssimo. Aí ele apela para a Suma Teológica. Então, assim, você vê essa influência mesmo. E R.C. Sproul rasga elogios para Tomás de Aquino no livro dele Filosofia para Iniciantes, e também no livro dele sobre apologética, se eu não me engano, é Defendendo a Fé, que é publicado pela CPAD também. Olha aí, excelente material. Tá bem aqui em cima. Eu tava lendo ele hoje. Olha aí. Então, realmente, assim, você vê, é uma grande quantidade de nomes e nomes conhecidos já, né, no Brasil, muito utilizados, queridos no Brasil. Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa próxima pergunta. Eu queria que você falasse, né? Acho que quando a gente olha para a história da igreja, né? Talvez os nomes mais importantes ali, pelo menos na era medieval ali, né? Com certeza é Agostinho e Tomás de Aquino, né? Eu queria que você falasse aí as diferenças e convergências entre o tomismo e o agostinianismo, né? Geralmente se reduz essa discussão, né? Falando que Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, Agostinho cristianizou Platão, né? Será que a gente pode resumir essa discussão dessa forma? Como funciona isso? Então, vamos lá. Essa pergunta é um pouco complexa, porque assim, você vai ter, por exemplo, alguns filósofos protestantes, como o presbiteriano Dr. Gordon Clark, inclusive eu gosto muito dele, tenho 7 livros dele e recomendo a leitura. Nessa área em específica, eu creio que ele erra, e ele gosta de fazer o seguinte, ele gosta de afirmar que Santo Tomás ele abandonou Santo Agostinho e fez a igreja abandonar Santo Agostinho junto com ele. Isso é uma inverdade. A gente tem que distinguir, na verdade, o que é a filosofia em si de Santo Agostinho e o que é a filosofia da tradição agostiniana e o agostinianismo. São duas coisas diferentes. Você lembra que eu mencionei que, por exemplo, no tomismo, não somente as doutrinas de Santo Tomás, mas os doutores auxiliares, pronto. Santo Agostinho também tem pessoas que deram continuidade à filosofia dele. Então, o que acontece? Essas pessoas trouxeram novidades,
trouxeram desdobramentos que a gente não sabe se o Agostinho, em si propriamente dito, ele aprovaria ou não. Então, assim, fazendo essa distinção, é possível eu te dizer o seguinte: não, Santo Tomás ele não abandonou a tradição agostiniana. Aliás, Agostinho, inclusive ele na verdade concordava com algumas coisas da tradição agostiniana. Eu já vou entrar nas críticas, mas ele foi também original, no sentido de que, sim, ele se aproveitou muito do conteúdo de Aristóteles, enquanto Platão ele foi aproveitado por Agostinho. Mas, assim, o medievalista e tomista Carlos Alberto, no artigo dele em resposta ao Clarke, né, ele escreveu um artigo em resposta a essa afirmação do filósofo presbiteriano Dr. Gordon Clarke. Ele vai dizer assim, no tocante a convergências entre o tomismo e o agostinianismo. Os tomistas, eles acolhem a doutrina da iluminação, que foi desenvolvida por Agostinho, na área da gnoseologia, que é como se conhece, e ele também, Santo Tomás, ele se aproveitou muito da doutrina de Agostinho no tocante à providência, predestinação e justificação. Então, assim, são muitas áreas que Tomás de Aquino ele aproveitou Agostinho. Inclusive, na Suma Teológica, Santo Agostinho é citado 2.500 vezes na Suma Teológica, que tem em torno de 4.000 páginas, aproximadamente. E Calvino, nas suas Institutas da Religião Cristã, cita Agostinho 425 vezes, aproximadamente. Então, assim, Agostinho é o pai da igreja mais citado tanto por Tomás de Aquino como por Calvino. Então, esse é um dado interessante aí de mencionar. Aí vem a questão das rupturas de Tomás de Aquino com a tradição agostiniana, que, segundo o Carlos Alberto, são o fato de que Agostinho ele defendia a unicidade da forma substancial do composto humano, aliás, para ele poder também defender a unidade da alma. Ele também defendeu a matéria signata como um princípio de individuação. E ele também atacou o chamado ilemorfismo universal, que era uma doutrina que identificava geralmente a potência e a matéria. E ele fez isso exatamente a partir dos estudos dele, das análises dele mais precisas dos textos de Aristóteles. Então, assim, o que aconteceu? Por que foi necessário essa ruptura de Aquino com a tradição agostiniana? A tradição agostiniana ela estava imensamente influenciada pela filosofia árabe e por filósofos que eram chamados de averroístas, que já até a gente vai entrar nesse assunto. E essas influências que a tradição agostiniana sofreu desses teólogos foram extremamente maléficas, porque, por exemplo, o agostinianismo, né, a tradição agostiniana chegou a defender, por exemplo, que os anjos eles eram constituídos de um tipo de matéria, sendo que, na verdade, a teologia cristã não ensina isso. A teologia cristã ensina que os anjos são espírito mesmo. Então, não existe matéria espiritual. O que é espiritual é totalmente diferente do material. Então, assim, foram necessárias essas e mais rupturas para evitar esses erros que a tradição agostiniana estava permitindo adentrar da filosofia árabe e dos averroístas. Então, assim, respondendo a tua outra pergunta, por que eu não gosto quando as pessoas dizem assim: Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. Agostinho cristianizou Platão. Geralmente, quando essas pessoas dizem isso, o que elas querem dizer é o seguinte, que eles abriram mão de algumas coisas da doutrina da palavra de Deus para fazer a teologia caber no sistema filosófico desses pagãos. O que não é verdade, é exatamente o contrário. Eles corrigiram os erros cometidos por esses teólogos ou esses filósofos pagãos.
Então, se a gente entender cristianização como um aproveitamento com correção para que a filosofia se adeque ao cristianismo, eu apoio. Agora, se você quer dizer que ele se rendeu para fazer o cristianismo caber dentro da filosofia aristotélica, eu vou discordar, porque não foi isso que aconteceu. Tomás de Aquino, ele tece sim diversas críticas a Aristóteles, ele realmente revisa Aristóteles. Muito bom. Vamos para a nossa quinta questão. Eu estava lendo um artigo esses dias, se eu não me engano, da Escola Charles Spurgeon, tá? E eu vi uma questão que eu achei que é interessante trazer para a discussão, que é o seguinte. Os reformadores, eles viam em Tomás de Aquino a fonte de todas as heresias defendidas pela Igreja Católica medieval, né? Que dizem que Lutero falou isso, tal, se não me engano, Lutero, né? Queria que você falasse sobre isso. Então, vamos lá. Lutero, como a gente sabe, ele era um pouco, eu vou utilizar essa expressão, raivoso. Ele era muito dado às emoções, principalmente na fase jovem dele. Ele era muito extremista, impulsivo, precipitado, e exatamente por essa precipitação, ele teceu não somente críticas a Tomás de Aquino, como também a diversos outros teólogos e filósofos. Então ele saía atribuindo heresia a todo mundo que discordava dele. Essa é a verdade, né? E o que eu quero pontuar aqui? Lutero jovem é uma coisa, Lutero maduro é outra, certo? Depois de ter pastoreado, dialogado com pessoas que pensavam diferente dele e tudo mais. Aprendeu também muito com Melanchthon. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que ele não manteve Lutero essa opinião dele sobre Santo Tomás e sobre Aristóteles até o final da vida dele. Então, realmente, houve uma fase da vida de Lutero que ele chamou, sim, Tomás de Aquino disso. E atribuiu, sim, a quintessência das heresias, como ele se expressava, à Suma Teológica. Só que, olha que interessante. No início da sua juventude, né, quando ele tinha o quê? 20 anos aproximadamente, nessa faixa etária aí, ele escreveu uma carta chamada uma carta à nobreza cristã da Alemanha, né, em 1520. E nessa carta que ele escreveu à nobreza, né, da Alemanha, ele chegou a incitar a destruição dos livros de Aristóteles sobre a metafísica e principalmente sobre ética, sobre a prerrogativa de que Aristóteles ele negava a graça e as virtudes cristãs. Só que isso aí é um disparate, na verdade, porque assim, a graça é uma categoria de outra ordem, que na verdade assim, Aristóteles não tinha nem como conceber. Por quê? A graça ela não é matéria da razão. Então, pode existir 1000 filósofos no mundo. Se eles não forem regenerados, eles nunca vão conhecer a graça, porque a graça é matéria de revelação e não de razão. Então, Aristóteles ele desconhecia essa ordem não era conhecida para ele. Para Aristóteles, só havia a ordem natural. Então, assim, como ele sequer cogitava, né, a ordem sobrenatural, não tinha como Aristóteles negar a graça, né? Além do mais, outra coisa que eu gostaria de pontuar é que a graça e as virtudes cristãs teologais, elas pressupõem e aperfeiçoam a natureza e não se contrapõem a ela. Da mesma forma que a fé, ela pressupõe a razão, ela não é contrária à razão. Então, a fé, ela pressupõe e eleva a razão. Então, não tem nada a ver esse ensino de Lutero no início da sua vida de que Aristóteles era inimigo da graça, que os livros dele tinham que ser queimados, que Aristóteles era culpado pelas heresias da igreja no período medieval, não tem nada a ver. Então, assim, na fase mais madura da teologia de Lutero, né, que é 23 anos aproximadamente depois de ele ter incitado a destruição dos livros de Aristóteles, ele vai escrever assim no comentário dele no profeta Isaías, no capítulo 9. Olha só a mudança de pensamento. Em um tempo ele mandou destruir os livros de Aristóteles, agora olha só o que ele vai dizer sobre Aristóteles.
Aristóteles ensinou de maneira excelente e muito instruída sobre ética. E mais, de fato, ambos os livros, tanto de Aristóteles como de Cícero, são muito úteis e de maior necessidade para a ordenação dessa vida. Nem parece que foi o mesmo teólogo que escreveu, né? Mas você vê aí, olha a evolução de Lutero, né? Então, assim, o motivo pelo qual Lutero odiava Santo Tomás é porque Lutero também ele tinha uma opinião de que era como se Santo Tomás ele tivesse aberto mão das doutrinas cristãs para apoiar a filosofia pagã de Aristóteles. Mas depois, quando ele mudou de opinião sobre Aristóteles, consequentemente ele mudou de opinião sobre Tomás de Aquino também. Então, assim, pulando aqui, né, desse reformador, né, tão icônico, no tocante a aquele que era amigo de Lutero, nem preciso mencionar. Philip Melanchthon, ele era tão aristotélico que ele escreveu comentários ao De Anima, de Aristóteles, e também ao Ética Nicômaco. E, assim, ele constantemente apelava a Aristóteles para explicar coisas. Você pode ver isso no livro dele, Lote Theologique. Foi até traduzido aí pela editora Concórdia, recomendo. Um material muito bom para a gente conhecer também até mesmo o escolasticismo protestante. Já saindo do âmbito do luteranismo, a gente vai ter o seguinte: Calvino ele não cita Aquino como herege, em nenhum momento da vida dele ele cita Aquino como herege, embora que em algumas passagens nas Institutas ele corrige algumas coisas que Aquino falou. Já no tocante a outros reformadores, Calvino com certeza ele não era tomista. Na verdade, Calvino ele não seguia nenhuma escola filosófica, porque na verdade a formação de Calvino foi muito pobre no tocante à filosofia. Calvino ele era realmente um exegeta. Era aquele teólogo de passar o dia todo estudando a Bíblia e expondo a Bíblia, ensinando a Bíblia. Agora, Martin Bucer, ele já, diferentemente de Calvino, ele teve uma formação filosófica, porque ele era da ordem dominicana. Então, quando ele saiu da ordem dominicana para ser protestante, ele continuou elogiando a Suma Teológica de Aquino e ele recomendou vários artigos da Suma Teológica, porque a Suma Teológica é dividida em artigos. Então, ele recomendava principalmente a questão 109 da segunda parte da Suma e a questão 23 da primeira parte da Suma, que são dois tópicos relacionados à graça e predestinação. Os reformadores amavam citar Aquino para embasar a doutrina da predestinação e tudo mais. Pietro Vermigli, que já é outro reformador italiano, ele literalmente copiou o argumento de Tomás na questão 23 da primeira parte da Suma Teológica, que também Bucer recomenda. E, por fim, o inglês Thomas Cranmer, que é um dos fundadores, assim, dos reformadores icônicos aí da minha tradição, que é o anglicanismo, ele escreve aprovando o comentário de Santo Tomás sobre Romanos 9, porque Santo Tomás apoia a predestinação. Então, Thomas Cranmer gostou bastante. O reformador italiano Girolamo Zanti, que era amigo de Calvino, sucessor de Zacarias Ursinus e discípulo de Pedro Vermigli, ele citava muito Aquino e, quando não citava, ele virtualmente copiava a estrutura da Suma Teológica e o conteúdo das questões espelhadas, né? Então, certamente, a maioria dos reformadores não via Tomás de Aquino como a fonte de todas as heresias, porque senão eles não citariam Tomás de Aquino de forma abundante como eles fizeram, né? E é fato comprovado historicamente. Muito bom. Eu só achei aqui a citação que eu ia fazer. Eu só vou, antes de ir para a próxima pergunta, fazer aqui. Segundo Felipe Schaff, Lutero disse que a Suma era a quintessência de todas as heresias e comparou Tomás à estrela que cai do céu mencionado no livro de Apocalipse. Vamos para a sexta questão. Vamos embora. Mas sexta questão. Só recapitulando e resumindo aí, né? Basicamente, assim, eu diria até que eles viam Tomás de Aquino como um importante aliado contra os próprios católicos romanos
para muitas questões apologéticas. Basicamente, isso aí não é algo que possa ser discutido, é fato. Os reformadores viam mesmo Tomás como um aliado. Muito bom. Sexta questão, que é uma questão, acho que sempre que a gente vai discutir Agostinho e Tomás de Aquino, a gente ouve essa questão, né? Que é a relação entre fé e razão. Né? Queria que você falasse aí qual era essa perspectiva, né? Se a fé vem antes da razão, a razão vem antes da fé, como isso funciona, né? Então, vamos lá. Vocês lembram que eu mencionei os tais averroístas? Eles eram filósofos islâmicos. E o que é que eles diziam, esses filósofos islâmicos? Eles diziam o seguinte, que poderia haver verdades no campo da teologia que não são verdades no campo da filosofia e vice-versa. Então, para eles, o que acontecia? Podia haver duas verdades que se contradizem. E a gente sabe que isso é um absurdo. E, assim, Santo Tomás, quando ele se deparou com isso, ele também considerou isso um absurdo e ele fez uma imensa apologia contra esses filósofos islâmicos. Inclusive, eu diria que uma das maiores contribuições que Tomás de Aquino fez para a filosofia ocidental foi exatamente esse confronto dele direto com islâmicos, os filósofos islâmicos, né? Quase que os filósofos islâmicos conseguiram arruinar a filosofia ocidental. Mas vamos lá, né? Partindo desse pressuposto que Santo Tomás não verdades no campo da razão que viessem a contradizer verdades no campo da fé, a gente já volta aí para a questão que eu mencionei anteriormente, que é o seguinte: tal como para Santo Tomás a graça pressupõe e aperfeiçoa a natureza, né? A fé também pressupõe e aperfeiçoa a razão. Ou seja, não há uma contradição ou oposição entre ambos, um não pode cancelar o outro. Há, na verdade, uma interdependência mútua. Santo Tomás ele faz uma exposição bem breve disso, mas muito proveitosa, na Suma Teológica, questão 1, o artigo 1. E ele vai fazer o seguinte: ele vai ensinar nessa questão da Suma Teológica que existe uma gama de verdades, um conjunto de verdades que o homem ele pode conhecer pela eficácia própria do seu intelecto, sem que seja necessária uma revelação da parte de Deus para que ele possa alcançar essas verdades. Então, por exemplo, para Santo Tomás, o homem pode conhecer tranquilamente matérias de biologia, história, aritmética, física, sem recorrer à revelação. Só que a questão é a seguinte: esse conjunto de verdades da ordem natural, ele não é o conjunto todo de verdades. O conjunto todo de verdades engloba as verdades do campo sobrenatural e as verdades do campo natural. E aí vem a pontuação genial de Santo Tomás. Ele vai dizer o seguinte, que como existem essas matérias que são de ordem sobrenatural, elas ultrapassam a potência, ou seja, a capacidade da razão humana, essa capacidade que a razão humana ela tem de, por si mesma, alcançar algumas verdades. Então, como são verdades que ultrapassam a nossa compreensão, se torna necessário, obviamente, que Deus as revele, porque senão jamais poderíamos conhecê-las e fazer o uso frutífero delas. Então, assim, em suma, aquilo que de razão pode ser alcançado pela capacidade própria do intelecto humano, mas aquilo que é de fé, de revelação, obviamente, como já diz, né, o nome, tem que ser revelado, tem que ser entregue da parte de Deus. Aí, só para finalizar, o Frei Dominique Led, né, um tomista, ele vai explicar o seguinte: como a verdade ela não é algo subjetivo, ou seja, não é algo que está só na nossa cabeça, mas está exterior a nós, ela é uma realidade que está objetivamente fora do ser humano, como Deus ele é a absoluta fonte de toda a realidade, a gente pode ficar tranquilo que a fé e a razão jamais vão se contradizer. Por quê?
Deus é autor tanto de um como de outra. Então, como Deus não se contradiz, ele jamais seria autor de realidades que se contradissessem. Então, para Santo Tomás existe uma ênfase bastante elevada no fato de que as verdades da razão jamais vão contradizer as verdades da revelação e as verdades da revelação não vão contradizer as verdades da razão. Então, por exemplo, se eu chego a uma conclusão na teologia que vai contra a razão, eu entro em uma contradição na área da teologia. Para Santo Tomás, a minha interpretação da teologia é que está errada. Não é a teologia que tem contradição, é a minha interpretação que está errada e eu tenho que rever à luz da razão onde é que eu estou errando. Então, isso também serve para a razão. A teologia jamais vai revelar coisas para nós que a razão vai contradizer. Então, existe eu vou utilizar esse termo, essa sinergia. Andam juntos, cooperam. Então, assim, só um exemplo de matéria de razão e matéria de revelação. A doutrina da Trindade, por exemplo, ela é matéria de revelação. Porque não importa quanto o homem raciocina, ele jamais vai descobrir que Deus é um e três ao mesmo tempo, em dois sentidos diferentes. Mas a existência de Deus, ela é matéria de razão. Por quê? Porque ela pode ser demonstrada. Então, olha que interessante. Se Deus não existe, ele não pode nem ser triuno. Então, olha como a verdade da revelação ela depende, em certo sentido, da razão. Porque se você primeiro não acredita na existência de Deus, você não pode acreditar que Deus é trino. Que ele sequer existiria para ser trino. Então, é isso. E só outra pontuação. Quando nós dizemos que Deus existe, a gente está utilizando aí uma linguagem analógica, é apenas uma maneira de se expressar. O correto não é dizer que Deus existe, mas que ele é. Ele é. Deus ele não existe, ele é. Por quê? Existir significa estar fora de sua causa. Como Deus é incausado, logo ele não existe, ele é. Muito bom. Não sei se é por isso que por essa ênfase, né? Não sei se eu posso dizer nessa fé racional, vamos dizer assim, que eu vejo assim, pelo menos eu vejo muito em tomistas essa valorização da vida intelectual. Inclusive, a gente está fazendo uma série aqui na minha igreja, na quinta-feira, a última live agora, sobre a vida intelectual do cristão, a importância do desenvolvimento intelectual para a glória e honra de Deus. E um dos livros que a gente está usando como base é a vida intelectual do Sertilange, não sei se você conhece. Conheço sim, material muito bom. Eu gosto muito do livro. Usei esse e usei também uma introdução do livro do Craig. Não sei se o Craig é tomista, não sei se você pode dizer. Né? O Craig ele é molinista, só que o molinismo de Craig não é o molinismo original. Em que sentido? Já que você trouxe essa discussão. Existiu um grande debate na Igreja Católica comparável ao debate que houve no meio protestante entre arminianos e calvinistas. Esse debate se deu entre dois grupos, os tomistas, que eram os dominicanos, e os jesuítas, que eram os molinistas, seguidores dali de Luiz Molina. Os molinistas eles defendiam, como os arminianos defendem, o livre-arbítrio libertário e a ciência média, enquanto que os tomistas rechaçavam a ciência média e ensinavam a predestinação absoluta, que não ia em contradição com o livre-arbítrio humano, mas a vontade de Deus no sistema atomista ela tem uma primazia sobre a vontade das criaturas. Falando na linguagem da escola, a ordem transcendental, que é a ordem de Deus, tem primazia sobre a ordem predicamental, que é a ordem das criaturas. Então, os tomistas eles dão até essa ênfase mesmo no debate que há entre graça e livre-arbítrio. Então, houve esse debate e o que acontece? Craig ele é exatamente signatário da escola que é contrária ao tomismo. Inclusive, Craig ele já chegou a debater contra tomistas. No caso, ele debateu com o filósofo Garrigou Lagrange, que é um importante comentarista de Santo Tomás aí do século XX, muito perspicaz, o Garrigou Lagrange. E é engraçado, aí eu estou puxando a sardinha para o meu lado, Craig ele chegou a admitir que não tinha como responder à objeção de Garrigou Lagrange. Então, assim,
só voltando aqui, o Craig ele segue essa escola, só que assim, o Craig ele segue uma versão diferente do molinismo. Um molinismo é o modo dele mesmo. É porque eu perguntei porque eu lendo o livro do Craig, gosto muito do Craig, né? Principalmente da área da apologética, eu ainda não li muito sobre a questão da teologia, né, do Craig. Vi algumas coisas, mas muito pouco. Mas a apologética eu já li mais, né? E eu vejo assim, pelo menos no fazer apologética, naquela ideia da teologia natural, muito semelhante à ideia do tomismo, né? Das 5 vias. O Norman Geisler também, o livro A Fé Suficiente para Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele é muito parecido à ideia ali com o próprio Enguarda, né? Enfim, e nesse livro que eu usei também como base, que foi Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Craig, ele começa falando exatamente, tanto na introdução, né, quanto no primeiro capítulo aí, sobre a importância da vida intelectual para o cristão e tudo mais, que é muito parecido também com os textos do Exato. tomista. Por isso que eu perguntei E em assim, relação a só para isso. pontuar a diferença da apologética de Craig para a apologética de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele segue uma apologética chamada propter quia. O que é isso? Você parte do efeito para a causa. Já o Craig, ele segue o método científico, que ao contrário do método propter quia, é propter quid, onde você parte da causa para o efeito. Então, o que acontece? Craig ele vai ter, para o argumento dele funcionar, de recorrer a diversas evidências científicas. Então, por exemplo, se hoje a ciência disser que o Big Bang não existe mais, o Craig vai ter que reformular a teoria dele. Entende? Uhum. Já a apologética de Santo Tomás, ela independe completamente das evidências científicas, porque ela trabalha com outro método, que é o método propter quia. E outra diferença entre a apologética de ambos é o seguinte: o argumento cosmológico Kalam, de Craig, ele apenas pode te dar uma probabilidade grande de haver um criador para o universo. Já o argumento de Santo Tomás de Aquino, as 5 vias, elas te dão a certeza de que Deus realmente existe. Então, assim, olha como são dinâmicas diferentes, né? E, no caso, essa incerteza que há no argumento Kalam de Craig, ela se dá pelo fato de que Craig depende muito das evidências científicas. Pode reparar, em qualquer debate que você assistir de Craig, ele vai começar citando o fato de que a teoria mais aceita no meio acadêmico é o Big Bang, e ele aí vai citar vários teóricos aí para apoiar. Enfim, para você ter ideia, ainda que fosse provado que o universo é eterno, ou seja, existiu desde sempre, as 5 vias de Santo Tomás ainda permanecem de pé. São vias tão poderosas e eu vou até utilizar esse termo, infalíveis, que funcionariam até mesmo na hipótese de um universo que é eterno. Mas sabemos que o universo não é eterno. Enfim, é isso, sabe? São essas as diferenças. Muito interessante, muito interessante. Não conhecia. Qual é o nome? Propter Queer? Propter quid e propter quia. Propter quia é a demonstração metafísica e propter quid é a demonstração propriamente científica. Muito bom, muito legal. Vamos para a próxima questão. Eu queria, primeira vez que eu abri a Suma Teológica, né, eu tive muita dificuldade de ler, muita dificuldade de ler. Não sei se você teve essa mesma dificuldade na primeira vez que você leu e tudo mais. Sim, sim. De início, eu creio que todos têm, né? A menos que você pegue uma suma teológica, que não foi o meu caso, que venha já no início com um sumário, um índice de termos. Geralmente as sumas teológicas que vendem, elas vêm com um glossáriozinho. Mas, né, a minha também não foi o caso, foi terrível. Eu fiquei papo de 3 horas para ler 2 páginas, assim, foi sim, eu fiquei, gente, tentando Entendo. traduzir tempo por tempo, pesquisando tempo por tempo na internet. Rapaz, foi muito difícil, assim, ler inicialmente, né? Então, assim, eu queria que você explicasse para a gente aí os principais conceitos de Tomás, exatamente para a pessoa aí começar a entender aí a cabeça um pouco de Tomás. Claro, né, não tem como explicar todos os conceitos, mas aí o que você acha aí mais importante? Até separei alguns aqui que eu costumo ouvir muito quando eu converso sobre Tomás, né? Ato, potência, as causas, né? Material, formal, eficiente, enfim, né? Aí fica à vontade aí. Então, além desses conceitos, né, que você mencionou, outros conceitos essenciais para você entender Tomás de Aquino é o conceito de essência, ato de ser
existência, substância e acidentes. Praticamente assim, na suma toda, você vai ver Santo Tomás falando desses termos, né? Então, vamos lá. Primeiro, a respeito de potência e ato, que, como já mencionei, são binômios, ou seja, são conceitos que eles são entendidos e explicados por causa da relação mútua entre eles. A potência, no caso, seria a capacidade para algo, e o ato, no caso, é a realização da potência, desse algo para o qual, né, aquele ente tem capacidade. A potência, em outras palavras, é o que pode ser aperfeiçoado. E o ato é a própria perfeição que aperfeiçoa aquilo que pode ser aperfeiçoado. Você lembra que eu mencionei que para os tomistas Deus é ato puríssimo? Por quê? Por que Deus é ato puríssimo? Porque Deus, ele é pura perfeição. Ele é perfeitíssimo, ele tem todas as perfeições. Então, como Deus ele tem todas as perfeições, ele não pode ser aperfeiçoado. E se ele não pode ser aperfeiçoado, não pode haver potência em Deus, somente a outra forma de potência que eu já vou entrar. Mas não pode haver potência para receber perfeição em Deus, porque ele não precisa ser aperfeiçoado. Ele é o mesmo. Inclusive, a doutrina da imutabilidade de Deus, ela depende dessa doutrina. Porque se Deus ele pudesse ser aperfeiçoado, ele poderia mudar. Porque ser aperfeiçoado é se tornar mais do que você é atualmente. Então, como Deus ele não pode ser aperfeiçoado, necessariamente ele é imutável. Ele não recebe nada de fora, ele já é completo em si mesmo. Então, partindo aqui para a questão da potência. A potência, segundo Aristóteles, no seu livro de Física, né, é a capacidade para agir ou receber. Como assim? A potência ela é dividida em duas. Uma é a potência ativa, que é a potência para agir, para dar, para conceder, e a outra é a potência passiva, e obter. Para que fique mais claro para você que está me ouvindo, eu vou dar um exemplo. O copo de água que está a 0 graus Celsius, ele tem potência passiva para receber aumento de temperatura. Ou seja, para que a temperatura dele se eleve. Já um copo de água que está a 50 graus Celsius, ele tem potência ativa para aquecer outro corpo. Então, veja, aquele copo que está frio, ele recebe energia. Então, ele tem potência passiva para receber. Já aquele copo que está quente, ele tem potência ativa para conceder a energia. Então, essa é basicamente a diferença. Olha que interessante. Um copo de água que está a 0 graus Celsius, ele está em potência para alcançar 100 graus Celsius, certo? Então, quando eu coloco ele no fogão para aquecer, para que ele alcance essa temperatura, o fogão, ele age como a causa do aquecimento do copo de água. Então, o que vai acontecer? Esse copo de água que está em potência passiva para receber calor, ele vai começar a receber calor e ele vai começar a ser aperfeiçoado e quando ele alcançar os 100 graus, ele vai estar em ato para aquela potência. Por quê? Aquela perfeição para a qual ele tinha capacidade foi finalmente realizada, foi concretizada. Então, é basicamente isso. É muito importante a gente entender essa doutrina porque Santo Tomás ele vai usar muito isso para explicar questões de teontologia, do ser de Deus. Por exemplo, eu acabei de explicar para você a imutabilidade com base no ato e potência. Então, olha que interessante, né? Então, pronto. Basicamente, isso é ato e isso é potência. A potência é dividida em potência passiva e potência ativa. No tocante à questão da essência do ato de ser, da existência da substância do acidente. Então, a essência, que é o S de algo, é o que ele é de fato, a definição dele, o conceito dele.
O ato de ser é o que possibilita a existência desse algo. Porque o fato de algo ser definido, o fato que algo é, não significa que ele vai existir. O mero conceito de algo não implica que ele vai existir. Então, o ato de ser, que é chamado actus essendi na filosofia tomista, é o que possibilita a existência de algo. E a existência de algo é o meio exatamente pelo qual algo é. Esses conceitos são um pouquinho abstratos. Com certeza vai haver uma dificuldade para quem nunca teve contato, mas não se preocupem, porque o essencial aqui da live vocês não estão perdendo se vocês não conseguirem captar completamente. Eu também vou indicar materiais onde vocês podem se aprofundar. Então, assim, enquanto a essência, que é o conceito de algo, é a realidade que classifica as coisas, como, por exemplo, existe a essência dos gatos. Todo gato, individualmente, tem a essência do gato. Eu tenho uma gatinha aqui que chama Mia, e ela tem a essência do gato, mas ela não é idêntica à essência do gato. Ela tem a essência do gato, mas ela em si não é o conceito do gato. Ela é um exemplar desta essência. Então, enquanto a essência é essa realidade que classifica algo em uma determinada hierarquia ou espécie, como, por exemplo, o conceito de gato, universal gato, digamos assim, a substância é essa realidade posta em existência mediante o ato de ser. Então, por exemplo, quando a essência do gato existe na pessoa, existe como indivíduo, ele vai se tornar um gato individual. Então, por exemplo, a minha gata, né, a Mia, ela é, no caso aí, a realidade, que eu já mencionei, a essência, posta em existência. Então, aí se forma a substância do gato. Então, por isso que eu posso dizer o seguinte, que a substância de Mia não é igual à substância do seu gato, se você tiver um gato. Embora que eles tenham a mesma essência. A essência é a mesma, mas o ato de existir de Mia é diferente do ato de existir, ou do ato de ser, perdão, do seu gato. Então, olha que interessante. Aí a gente já vai ter o conceito de substância, que depende do conceito de essência. E assim, toda substância ela vai ser a base na qual os acidentes vão subsistir. O acidente ele é o quê? O acidente ele é uma característica de algo, algo que se predica de outra coisa, só que essa característica não é essencial para definir aquela coisa. Então, aí a gente tem um conceito de acidente. Por exemplo, no conceito de ser humano, não está incluída a característica ser seminarista. Então, por exemplo, na minha pessoa, ser seminarista é um acidente. Por quê? Não faz parte da minha essência, não faz parte da minha constituição. Embora que, é claro, no final das contas, quando você for dizer, né, o que eu sou, aí você vai dizer, ó, Jadson é seminarista. Mas aí quando você predicar essa característica de mim, você vai ter que estar ciente de que isso é um acidente, não minha substância. A minha substância é um ser vivo corporal racional, que é como Aristóteles define o ser humano. Ser vivo corporal racional. Então, o acidente ele é um atributo, uma característica acrescida à substância, que não é, logicamente, parte componente daquilo que define aquela substância, e nem muito menos muda a essência daquela substância quando aquela substância recebe aquele acidente. Então, por exemplo, o fato de eu ser seminarista não muda a minha essência. Eu continuo sendo um ser humano, só que eu sou um ser humano e seminarista. Então, eu espero que essa parte de essência, ato de ser, existência, substância e acidentes tenha ficado pelo menos um pouco clara. Pelo menos a noção de substância e acidente, eu gostaria que realmente ficasse clara e frisada na mente de vocês. Né? E, por fim, aqui eu acho que é os conceitos mais fáceis de explicar. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então,
A causa material é aquilo do qual algo é feito. Por exemplo, eu tenho uma cadeira de madeira, que é a que eu estou sentada. O material, a matéria-prima da qual é constituída a madeira, ou a cadeira, é a madeira. Então, a madeira é a causa material dessa cadeira. A causa formal é aquilo que faz algo ser o que ele é. No caso dessa cadeira que eu estou sentado, qual é a causa formal? A causa formal é a concepção de cadeira na mente daquele que a esculpiu. Então, a cadeira que o artista quis esculpir, né, quis produzir, é a causa formal da cadeira que eu estou sentado agora. É aquilo que dá forma a essa cadeira e faz ela ser o que ela é. Se não houvesse essa causalidade, a madeira continuaria sendo madeira. Mas é exatamente porque o artista imprimiu aquilo que estava na mente dele nessa cadeira que ela se tornou o que ela é. Então, a causa formal é essa intenção do artista, né, em ter produzido a cadeira. A causa eficiente é aquilo que produz aquilo que é. Como assim? Essa cadeira, ela pode muito bem ter sido desenhada por alguém e outra pessoa é que foi lá e realmente trabalhou para transformar a madeira em cadeira. Então, a pessoa que trabalhou para que da madeira fosse produzida uma cadeira, ela se torna a causa eficiente da madeira. Por quê? Se não fosse por essa pessoa que trabalhou efetivamente na madeira para que a cadeira virasse, ou a madeira virasse cadeira, jamais a cadeira teria se formado ou sido produzida. Então, precisou que alguém ou algo fosse lá e produzisse aquela cadeira, e isso é a causa eficiente de algo. E, por fim, a causalidade final, que é a finalidade de algo. Qual é a finalidade da cadeira na qual eu estou sentado? A finalidade é que alguém possa se sentar, descansar, enfim, se apoiar. Então, o propósito para o qual algo é feito é a causa final daquilo. Então, por exemplo, além desse exemplo da cadeira que eu dei, é interessante que Calvino, olha que interessante, Calvino no comentário dele, a carta aos Efésios, pela editora Fiel, a página 20, ele vai dizer o seguinte: no tocante à divina predestinação, a causa eficiente é o beneplácito de Deus, a causa material é Cristo e a causa final é o louvor da sua graça. Olha que interessante. Calvino ele não era aristotélico, mas ele utilizou as causas de Aristóteles para explicar um assunto de teologia. E aí ele vai saindo explicando, né? Que a divina predestinação ela tem como causa eficiente o beneplácito de Deus, ou seja, foi somente a vontade de Deus que levou ele a escolher fazer a eleição. A causa material é Cristo, porque Deus nos elege para Cristo, então a substância da eleição é Cristo, somos eleitos em Cristo, designados para Cristo. Se não fosse Cristo, nós não seríamos eleitos. E a causa final é o quê? Qual foi a finalidade para a qual Deus fez isso? O louvor da glória da sua graça. É Paulo quem diz isso, que Deus ele nos escolheu para o louvor da glória da sua graça. Então, faltando que Calvino apenas elucidasse o que aqui para ele é a causa formal. Na minha opinião, a causa formal da predestinação é a intenção de Deus ao escolher. Então, o ato de Deus escolher em si é o que dá forma à eleição. A eleição é esse ato de Deus de escolher. Então, a causa formal da eleição, na minha visão, é a intenção de Deus no momento que ele escolhe. Então, é basicamente isso aí. Espero que tenha ficado claro, pelo menos assim, 50% aqui dos conceitos utilizados. Lembrando que eu vou receitar alguns materiais aí, recomendar alguns materiais para que vocês possam estar consultando. Muito bom, muito bom. É realmente complicado de primeira vez assim, de pegar, mas foi bem explicado, muito bom. Oitava questão. Sempre que a gente vai trazer um assunto assim mais teológico, né, a gente
traz de tudo aqui na nossa live, né? Agora eu não lembro se foi semana passada ou semana retrasada. Acho que foi semana passada, a gente falou sobre futebol e cristianismo, então é um assunto mais popular, né? Que as pessoas têm mais facilidade. Hoje é Sim. atomismo, né? Semana que vem a gente vai falar sobre relacionamento, a partir do livro. A gente está discutindo um livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, e na outra semana a gente já vai falar de estoicismo. Então, assim, Rapaz, bem diversificado, né? bem diversificado, exato. E assim, sempre que a gente pega um assunto um pouco mais assim, né, que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, teologia e tudo mais, a pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: tá bom, Thiago, mas por que eu tenho que aprender isso? Qual é a relevância desse entendimento para a minha vida como cristão? Eu queria que você respondesse essa questão. Qual a relevância do Então, entendimento do vamos lá. tomismo para o cristão? Na minha opinião, é importante que um cristão, perdão, ele estude e entenda o tomismo, por quê? Ele vai poder incorporar conteúdo de qualidade à própria teologia dele. No sentido de que, a partir do momento que ele começa a estudar atomismo, ele ganha bons artifícios apologéticos e, além disso, precisão doutrinária. Por quê? Como eu já expliquei, a doutrina de Santo Tomás ela é muito bem ordenada, muito bem organizada, muito precisa. Então, o cristão ele vai se aproveitar tanto da apologética de Santo Tomás para defender a fé, como para explicar com mais profundidade temas da dogmática cristã, como providência, predestinação, justificação, trindade, encarnação do verbo, enfim. Dá para aproveitar Santo Tomás para todas essas áreas. Então, por exemplo, Santo Tomás resolveu aquela clássica questão que muitas pessoas têm dúvida. Como é que pode haver distinção real entre as pessoas da Trindade se Deus é absolutamente simples? Se Deus ele é absolutamente uno, como é que o Pai pode ser diferente do Filho e o Filho ser diferente do Espírito Santo? Pronto, Santo Tomás responde isso e a solução dele é muito criativa, muito precisa. Inclusive, a solução de Santo Tomás ela foi adotada pela teologia protestante em peso, a solução de Santo Tomás. Então, com certeza, por exemplo, quando uma pessoa te inquirir a respeito da doutrina da Trindade, levantando falácias contra a nossa doutrina, você tendo conhecimento de Santo Tomás, você vai responder com muita facilidade. Então, tem muitos benefícios para um cristão estudar o tomismo, principalmente na ordem prática. O tomismo, estudar o tomismo traz benefícios e frutos na ordem prática, sim. Como, por exemplo, na apologética, evangelização. E até mesmo assim, eu creio assim, que o cristão que ele ama realmente estudar a teologia, a palavra de Deus, ele sempre vai buscar ser o mais preciso possível na forma como ele explica, expõe, na forma como ele crê, né? Então, assim, só o fato de que o tomismo já nos ajuda a refinar a nossa fé já deveria ser motivo suficiente para que nós venhamos a estudar o tomismo se realmente nós amamos a teologia como amamos, ou dizemos que amamos, né? Muito bom. Tu falou aí que a solução de Tomás para a questão da Trindade era muito boa. Tem como tu dar uma palhinha aí, pessoal? Rapaz, é porque é muito complexa no sentido assim, se você não tem um pré-conhecimento básico dos conceitos aí da filosofia de Santo Tomás. Mas assim, o que eu posso te dizer assim, resumindo, é o seguinte: Santo Tomás ele aponta que o que distingue as três pessoas da Trindade são as relações interpessoais entre elas. Em qual sentido? Quando se diz, por exemplo, que o filho foi gerado do pai, não se pode concluir que, por exemplo, a relação que há entre o Espírito Santo e o pai vai ser a mesma que o filho tem com o pai. Então, a relação de geração, que é essa relação que relação filho-pai, ela se distingue realmente da relação que o pai e o espírito ou o filho têm com o Espírito Santo. Então, por meio das relações interpessoais, né, de origem e processão, chamado na dogmática cristã, as relações de origem e processão, Santo Tomás vai apontar onde a gente pode fazer as distinções reais, sem que isso prejudique a simplicidade de Deus. Porque como é só uma distinção real no tocante à relação, não vai atrapalhar na substância de Deus.
não vai atrapalhar na essência divina. Então, assim, só dando uma palhinha aqui, uma explicação extremamente superficial. Mas, basicamente, a resposta que Santo Tomás dá a esse questionamento é baseado nas relações de processão e origem. Inclusive, é por esse motivo que existe uma ênfase tão grande nos teólogos, né, da patrística em afirmar que o Filho é gerado do Pai e que o Espírito Santo procede do Pai. Por quê? Porque é exatamente através dessas relações que você pode definir as distinções reais na Trindade. Sem essas relações de processão, de origem, sem as relações interpessoais, de oposição, né, entre as pessoas, você cai em unicismo. Um teólogo que escreveu muito bem sobre isso, inclusive, foi Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele teve um debate sobre esse assunto. Então, se vocês consultarem ali as obras de Armínio, volume 1, publicado pela CPAD, vai ter um trecho onde basicamente Armínio vai comentar que é a distinção real entre as pessoas da Trindade gerada aí pelas essas relações de processão e origem que permitem com que o cristão ele mantenha a doutrina da unidade absoluta de Deus, ao mesmo tempo que ele se esquiva do unicismo, sabelianismo e outras heresias relacionadas a esse assunto. Então, é basicamente isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa nona pergunta, são 10 perguntas. Eu queria que você falasse aí os principais nomes, né, dentre os reformadores que podem ser considerados tomistas e dentre também os protestantes da atualidade. Então, assim, eu já fiz menção de vários nomes na live, né? Mas, assim, eu gostaria de acrescentar dois nomes que eu acho fundamental, assim, indispensável que você... Aliás, eu não vou mencionar esse outro, eu quero só mencionar dois, porque de todo jeito eu já vou mencionar o material deles como conteúdo para aprofundamento. Então, só vou mencionar esses dois. O Turrentini, né, François Turrentini, que escreveu o Compêndio de Teologia Apologética, ele cita muito Aquino, em concordância com Aquino. E John Owen, eu não sei se vocês sabiam, mas a doutrina da encarnação de John Owen, ele mesmo diz que é praticamente uma cópia da doutrina de Santo Tomás e que deve muito a Santo Tomás, pela sintetização que ele faz da doutrina da encarnação. Então, você vê aí, né, um nome como Príncipe dos Puritanos, ele era tomista. François Turrentini, que é considerado campeão do escolasticismo reformado, ele era tomista. Inclusive, o presidente da Assembleia de Westminster, William Twice, ele escreveu uma tese a favor da escola, que é a escola de Santo Tomás, que é a escola dominicana. Então, ele faz uma apologia de uma doutrina dominicana lá, referência à questão da predestinação. E aí ele não apenas cita Santo Tomás, como cita outros teólogos católicos que deram continuidade à doutrina de Santo Tomás. Então, você tem grandes nomes aí. Outro nome importante de mencionar, só que infelizmente não tem nenhuma obra traduzida para o português. É o teólogo Gisberto Voetius, que inclusive, se eu não me engano, ele debateu até com o próprio Armínio. Gisberto Voetius, ele chegou a debater com o famoso filósofo Descartes. E no debate que ele teve com Descartes, dizem, né, que ele venceu, ele conseguiu expulsar Descartes da faculdade. E a doutrina que Gisberto Voetius usou para refutar Descartes foi exatamente uma das doutrinas que são aí doutrinas de assinatura do tomismo, que é a doutrina da pré-moção física. Infelizmente, eu não tenho muito espaço para abordar esse assunto aqui, mas no e-book que eu escrevi, que eu vou deixar até o link aí para vocês, eu exponho melhor essa doutrina. Então, é bastante interessante como tem muitos nomes que eram signatários aí da escola de São Tomás. Por fim, eu só queria mencionar o seguinte, que no debate que Armínio teve com um teólogo reformado, não estou recordando o nome dele agora,
Mas ele teve um debate, está registrado isso aí nas Obras de Armínio, volume 2, para quem quiser conferir. Lembrei, o Francis Júnior vai mencionar que dentre os teólogos reformados havia uma grande quantidade de teólogos que eram signatários da posição de Santo Tomás. Então, assim, é geral, é um fato histórico mesmo que houveram muitos reformadores e teólogos reformados e protestantes tomistas. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai terminar agora a nossa 10ª questão, exatamente com a indicação de conteúdos para aprofundamento. Eu, assim, como eu falei no início, né? Eu estou começando a conhecer o tomismo, eu conheço muito pouco, muito pouco. Eu até cheguei a te mandar mensagem no WhatsApp, né, te pedindo indicação. Sim, sim. Exatamente porque eu tenho interesse em conhecer, eu acho muito interessante. Eu já tentei ler alguma coisa, né, de Tomás de Aquino de forma direta, né, lendo, né, a Suma. Peguei um outro livro dele, também não lembro exatamente o nome também, comecei a ler também. Mas eu tive muita dificuldade no início, né, e não vou dizer também que eu leio agora de forma que entendo tudo também, não. Então, assim, Entendo. e eu tenho muita dificuldade de encontrar materiais de introdução a Tomás de Aquino, ao tomismo, né, em português, né? Realmente são muito difíceis, mas eu vou aqui fazer as recomendações. E é o seguinte, olha, material sobre escolasticismo protestante só tem em inglês, então eu não vou recomendar. Por quê? São materiais que, além de estar em inglês, estão extremamente inacessíveis. Por exemplo, tem um material muito bom chamado Beyond Dort and the Auxilies, que explica as semelhanças entre a controvérsia molinistas e tomistas e calvinistas e arminianos. Só que, sabe quanto é que está custando o livro? O livro está custando somente R$ 2.000. Nossa, R$ 2.000. que E, isso. assim, é um livro de 200 páginas. Então, o livro ele só está com esse valor porque a procura é alta e tem poucos exemplares disponíveis. Então, assim, para você ter ideia, até os americanos criticam do valor desse livro. É um valor muito grande. $400 é um valor extremamente elevado para um livro de 200 páginas, né? Então, eu não vou recomendar muitos materiais na gringa porque realmente são muito inacessíveis. Agora, eu posso recomendar aqui para você alguns materiais muito bons disponíveis em português. O primeiro material que eu queria recomendar é um material de Giovanni Reale, que é um filósofo católico romano, sobre Aristóteles. O nome do livro é Aristóteles. Uma introdução a Aristóteles. Por quê? Nesse livro você vai ter acesso a conteúdos como substância, acidente, essência. Você vai ter também acesso a conteúdos como causa material, causa formal, causa eficiente, enfim, causa final. Todos esses assuntos assim preambulares ao estudo de Santo Tomás você vai ter acesso nesse livro, né? E aí, assim que você terminar esse material do Giovanni Reale, você, na minha opinião, já está tranquilamente habilitado para ler o livro do Padre Hugon, que é As Teses Fundamentais do Tomismo. Muito bom esse material. Tranquilamente, inclusive, vocês acham o PDF na internet. É um material que já está muito divulgado, por isso que eu falo aqui abertamente. Eu sei que tem alguns cristãos que são contra PDF, mas é um material que já está muito divulgado, muito difundido. Enfim, além de ler esses dois materiais, eu também recomendo um dos melhores materiais de introdução ao tomismo que existem e foi traduzido recentemente e publicado recentemente, que é o material Introdução ao Tomismo, de Cornélio Fabro. Introdução ao Tomismo, de Cornélio Fabro. Depois, se vocês quiserem agora, partindo aí, saindo do tomismo propriamente dito, para entender melhor aí a respeito da relação entre tomismo e protestantismo, vocês podem ler o livro Calvinismo Explicado, o volume 1, de Francisco Tourinho, que inclusive esteve aqui também, né, com o Tiago. Leiam o material, um material excelente, recomendo com todas as minhas forças esse material. Vocês vão ter aí a experiência de ver o que é o escolasticismo na prática, porque o Tourinho ele escreveu em formato escolástico. É muito bonito, é um livro gostoso de ler, assim. É um livro grande, mas você pega gosto pela leitura do material, com certeza. Aqueles que se interessarem
se brincar, terminar a leitura em uma semana ou até menos disso, porque é um livro muito bom de ler mesmo. Eu mesmo li o livro em 3 dias. Eu também quero recomendar aqui para vocês o Compêndio de Teologia Apologética, né, do Turrentini, que é um material que também segue o modelo escolástico, que inclusive é o modelo dele que é adotado por Tourinho. Eu queria também recomendar o material do tomista Richard Miller, Vontade Divina e Escolha Humana, publicado agora pela editora Vida Nova. É um material onde vocês vão ter acesso aí às discussões, por exemplo, se Calvino era tomista ou não, quem eram as pessoas que eram consideradas tomistas, se alguma pessoa já discordou que os reformadores eram tomistas, as respostas a isso. E além que vocês vão ter o bônus, na verdade, de contar com uma excelente exposição da argumentação reformada, tomista em prol da nossa visão de liberdade e decretos de Deus. Então, é basicamente esses livros que eu queria aqui recomendar, além, é claro, da leitura do meu e-book, que com certeza vocês vão gostar muito. Só falando um pouco aqui do meu e-book. O meu e-book é totalmente gratuito. Ele tem 35 páginas e mais de 140 referências bibliográficas, e eu vou exatamente tratar do uso de Santo Tomás pelos reformadores, do uso de Santo Tomás nos cânones de Dort, que foi onde foi aquele sínodo que definiu oficialmente a soteriologia calvinista, né? Eu também vou abordar a questão do agostinianismo na história da igreja, com citações de diversos concílios. São mais de 10 citações de concílios, são muitos concílios que eu trouxe, né? Realmente pesquisei, fui atrás das fontes. E além disso, depois eu faço uma análise das visões de predestinação de Martinho Lutero, Calvino, Agostinho, Santo Tomás de Aquino e um dos grandes seguidores de Santo Tomás de Aquino, que foi o Domingo Banhes, que foi o maior oponente de Luiz Molina. Então, é um material bem completo, bem interessante. Eu tenho certeza que vai ser também um material que vai fornecer uma boa introdução para vocês nesse assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Jadson, quero agradecer muito a sua presença. Foi uma bênção, tá? Essas referências ficarão por onde? Onde você vai botar o e-book? Você vai botar aqui no comentário mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aí nos comentários, certo? Os livros, nos comentários dessa live, até porque, por exemplo, outra pessoa que for assistir qualquer outro dia por aqui vai poder ver o comentário lá sempre. E depois eu também vou estar publicando no Facebook novamente o link do meu e-book junto com esses materiais. E também no meu YouTube, pessoal, eu vou repostar essa live daqui, né? Vou editar, vou postar lá e eu também vou colocar uma lista lá. Na verdade, no meu Facebook eu também já publiquei uma lista muito boa, bem mais aprofundada e ampla do que essa, contendo até mesmo materiais em inglês de introdução para quem quer se aprofundar. Então, eu também posso até resgatar essa postagem e trazer à tona novamente. Show de bola, isso é muito bom. Então, quero agradecer muito a sua presença. Jadson, foi uma bênção, né? Como imaginei que seria, né? Agradecer em nome da Igreja Batista Central aí pela sua presença, tá? Quero só fazer rapidamente aqui os anúncios da nossa igreja, no final você faz uma oração, ok? Pessoal, então, quero agradecer a presença de cada um, né? Espero que, né, o Espírito Santo possa estar tocando aí no coração de vocês, né? Sabemos que toda a verdade, né, vem de Deus, né? E se a gente está estudando aqui é porque a gente quer exatamente buscar a verdade, conhecer mais a Deus, né, através dessa verdade, né? Na verdade, buscar mais a Deus e conhecer a verdade, que é o próprio Deus. Então, quero anunciar rapidinho a programação da semana. Segunda-feira que vem, a gente vai ter mais uma live, como toda segunda-feira, né? Às 8 horas da noite, vamos estar terminando aí o livro de Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor, tá? De segunda a sexta tem o Café com Fé às 4 horas, né? O pastor Márcio dirige, só que na terça-feira, às 4 horas, o Desperta Débora, com a irmã Iris, e a quinta-feira eu dirijo, né? E eu estou terminando a série A Vida Intelectual do Cristão, tá bom? Estamos na última live, né? Semana que vem, a minha noiva, Luiz, vai estar fazendo uma resenha de um livro aí sobre educação cristã para crianças, né? E depois a gente vai começar uma série falando sobre cristianismo puro e simples, baseado em 3 livros, né? O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis,
o Credo Apostólico de Franklin Ferreira e o Catecismo Nova Cidade, tá? Do Ministério Fiel. Amém. E quarta-feira, às 7h30 temos o nosso culto coletivo. O pastor está expondo aí o livro de João, tá? E aos domingos, 7h30 temos também o nosso culto coletivo noturno. E está tendo uma exposição das parábolas de Jesus. Então, continuem ligados nas atividades da Igreja Batista Central em Duque de Caxias, né? Que temos aí trabalhado duro aí para trazer palavras de vida, palavras de verdade, palavras de esperança para a sua vida. Tá bom? Então, vamos fechar aí. O Jadson tem a oportunidade aí de estar fazendo uma oração final. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Thiago. Realmente foi um prazer muito grande. Eu estava até um pouquinho enfermo, mas foi impressionante. Quando eu comecei aqui a live, parecia assim, um impedimento. Realmente eu estava um pouco mal antes de começar, só que na hora que começou, passou. Sou muito grato a Deus porque Ele me permitiu ter chegado até aqui. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas. Então, oremos para agradecer ao Senhor a respeito disso tudo, que Deus continue iluminando, né? O seu intelecto, o intelecto das pessoas que ouviram, o meu intelecto, e que nós sejamos instrumentos. Como eu falei, o tomismo não é uma doutrina para você guardar em gabinete. O tomismo é uma doutrina que você estuda e aí muda a sua prática. Então, que Deus ele venha nos permitir realmente não apenas guardar intelectualmente esse conhecimento, mas usar na prática para a glória dele. Amém. Oremos. Santo Deus, o Senhor que levantou o teu servo Tomás para defender a fé cristã num contexto de tantas discussões, de tantas falsas doutrinas, que o Senhor mesmo ilumine o nosso intelecto da mesma forma como o Senhor iluminou o intelecto de Santo Tomás, para que nós possamos compreender as verdades da tua palavra e não apenas sejamos exímios estudantes das matérias da revelação, mas também sejamos exímios no conhecimento, na defesa e na exposição das matérias da razão. Nos ajuda, ó Deus, a ser completos em tudo e a cumprir, assim, aquilo que o apóstolo Pedro escreveu na sua epístola, no capítulo 3. Que nós sejamos capazes, meu Deus, de responder a todos que nos perguntarem a boa razão da nossa fé. Ó Deus, ilumina os nossos corações, perdoa os nossos pecados, glorifica o teu santíssimo nome e recebe o louvor, porque deu tudo certo, apesar das nossas falhas, equívocos e imperfeições. Em nome do teu Filho amado Jesus, no poder do Espírito Santo, para a tua glória, meu Pai. Amém. Amém. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a presença de todo mundo que tá aí, que esteve aí conosco acompanhando, tá? Só temos 3 entrevistas já confirmadas para mês que vem, tá? Um sobre estoicismo, com uma pessoa que é estoica, né, que se considera estoica. Eu gosto de trazer pessoas aí que defendem a posição para estar falando sobre o assunto. Também temos uma live confirmada sobre literatura fantástica e uma live confirmada sobre aborto. Tá? 3 assuntos aí já confirmados para a semana que vem. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todo mundo, tá bom? Continue aí ligado nas nossas atividades. E até a próxima, pessoal. Então, tchau, tchau. Mais uma vez, agradeço a presença aí, Jadson. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigado.